Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos a nossa versão remota nestes tempos de pandemia do coronavírus, mas também ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado de hoje é um pensador do espaço urbano. Costuma trazer a arquitetura para uma dimensão mais humana e menos elitista. Não à toa está à frente da chamada Escola de Humanidades, voltada a alunos do ensino médio, além de ser também um dos fundadores da Escola da Cidade, uma das principais instituições de ensino da arquitetura aqui do Brasil. Eu estou falando do arquiteto e urbanista Ciro Pironti. Professor Ciro, primeiramente, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu começo lhe perguntando, primeiro, claro, como é que está sendo aí a tua quarentena, como é que está a situação também nas escolas, enfim, obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço a oportunidade para ti, que eu admiro muito o seu trabalho também, quero dizer isso com toda a clareza. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas que você já fez e todas de excelente nível e muito bom nesse momento, principalmente. Bem, está sendo aquilo que todos nós brasileiros e o mundo todo está aprendendo um pouco, novas linguagens, novas formas de tratar as coisas, não é? No caso das escolas, normalmente de arquitetura, são escolas presenciais, dificilmente o ensino de arquitetura poderá ser à distância. Algumas coisas talvez sim, nós estamos aprendendo isso, como encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que a gente quer transmitir, a forma de transmitir nessa nova etapa ou nessa quarentena. E como é que o senhor está vendo esse momento, professor Ciro? Esse vírus devastador, né? Pegando, enfim, atingindo, está em todos os cantos do mundo, né? É um vírus, digamos, democrático, né? Não escolhe classe social, tá, enfim, ainda que talvez esse momento agora as classes mais baixas talvez comecem a sofrer mais, a gente tem visto isso nos dados, mas enfim, eu queria primeiro uma visão do senhor sobre esse momento, sobre esse vírus que está mexendo, chacoalhando o mundo todo, para depois a gente entrar, claro, na arquitetura, no urbanismo e no trabalho muito legal que você faz lá na escola. Eu gostaria de, você me perguntando isso, me veio à cabeça, eu não sei se a palavra crise, que isso é um momento de muita crise para todos, em todos o espectro humano, não é? Na língua chinesa, o ideograma crise se escreve com 2 caracteres, Hai Shi. Shi quer dizer perigo e Hai quer dizer oportunidade. Então, eu acho que é um momento de perigo e de oportunidade. Não é? É uma coisa muito simples, de todo mundo acho, pode entender. Nós estamos vivendo um momento que é muito perigoso, mas também é um momento que pelo menos nos faz ver alternativas, outras que talvez no dia a dia, naquela ansiedade da conquista das coisas, nós estamos deixando um pouco em segundo plano e que talvez agora nos faça colocar em primeiro plano as coisas que realmente têm valor na existência humana. É isso que eu penso nesse momento. Não, e é interessante, professor, eu queria, claro, entrar um pouquinho na tua área. Eu acredito muito no sentido do intervalo, né? Às vezes a gente dá uma parada, refletir, né? Eu costumo dizer, puxar um freio de arrumação para tentar olhar as coisas por uma outra perspectiva, né? Talvez isso ajude muito. Entrando na tua área, na arquitetura, no urbanismo, o mundo, né? Vamos olhar para o mundo através das cidades, né? As cidades estão paradas, né? De alguma maneira, a grande parte, né? A grande maioria das cidades parada agora. Circulando por São Paulo, por exemplo, a gente vê até uma cidade um pouco mais triste, mais abandonada no sentido, em função de tudo isso. O que o senhor projeta que essa parada, o que pode mudar no olhar das cidades daqui para frente? Deixa eu tentar explicar um pouquinho. Antes do corona, a gente viu uma cidade até mais agitada, muito pulsante, muito corrida, mas de uma certa maneira com certo individualismo, cada um buscando o seu espaço, pouco olhar para o coletivo, né? E urbanismo, arquitetura também, eu sei que o senhor tem também um olhar mais humano sobre essa questão. Será que
é a oportunidade desse intervalo, esse momento que as cidades estão recolhidas, puxar para um novo momento, um novo olhar sobre o que é coletivo, a ocupação do espaço, o local para todos. Eu queria te ouvir um pouquinho nessa tua área, que eu sei também da atuação que você tem muito mais nesse coletivo, professor. Bom, eu sempre costumo dizer, Patrick, que a cidade é o maior invento humano, o artefato humano mais incrível que o homem foi capaz de fazer. E ele foi feito pensando no coletivo. Foi a vontade de estarmos juntos que inventamos as cidades, não é? Agora, eu acho que esse problema todo do vírus vai no mínimo, nos fazer a voltar um pouco o pensamento para a dimensão coletiva da cidade, para a dimensão de que nós somos um todo, nós somos uma inteligência coletiva. Não podemos ser cada vez mais individualizados como vínhamos caminhando. E também vai fazer uma coisa fundamental, no meu entender, fazer a gente rever o nosso conceito sobre a questão do ambiente, do ecossistema. Nós vamos começar a dar mais valor aos nossos rios, às nossas montanhas, à questão dos ventos, do sol. Nós vamos, talvez, começar a visualizar novamente a dimensão da possibilidade de uma certa fraternidade na dimensão humana da existência da cidade. Essa é, na minha opinião, a grande virada que vai pelo menos indicar. Não digo que nós vamos fazer no minuto seguinte que isso acabar, mas com certeza nós vamos, de alguma maneira, nos colocar nessa direção. A cidade tem um sentido e uma direção. E o sentido e direção dessa cidade daqui para frente, no meu entender, será nós percebermos a sua multiplicidade. Quando nós falamos de uma cidade como São Paulo não é única, não é? Se você pensar aqui em São Paulo de 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas, não tem o saneamento básico. Quer dizer, é quase uma Barcelona inteira sem saneamento básico. Como pode ser numa cidade com essa característica, nós ainda continuarmos nessa condição, a cidade mais rica da América Latina, ao mesmo tempo a cidade sem nenhuma dimensão de infraestrutura básica. Não pode, isso não pode acontecer, não deve acontecer, e nesse sentido eu espero que esse novo vírus nos venha alertar para algumas coisas assim. E acho que porque, de alguma maneira, ele traz também isso, né? De alguma maneira, esse somos todos um, né? Porque, por exemplo, é um vírus que surgiu lá na China, em poucos dias se espalhou pelo mundo enfim, o que mostra essa conexão, né? Essa coisa interligada que nós somos, né? E acho que as cidades, de alguma maneira, nos interliga, né? De alguma maneira, então talvez esse intervalo sirva para esse olhar, ainda que seja, né, professor? E aí eu queria também te ouvir, porque é uma mudança pessoal, né? Acho que é cada um olhando para isso de alguma maneira, né? Eu não sei se... Claro, eu tento trazer ter um pouco esse olhar otimista, mas é uma decisão muito pessoal também de cada um olhar, né? Claro, não, sempre será uma decisão pessoal, né? Mas eu acho que a decisão pessoal daqui para frente vai, inevitavelmente, olhar por essa janela da possibilidade do outro. Não vai ser mais aquela decisão pessoal onde eu só olho para mim mesmo, na minha condição. Não é possível mais pensar que a periferia está tão distante de nós. A grande cidade é a periferia. O Rio de Janeiro é o exemplo mais marcante disso, quer dizer, o Rio de Janeiro não é Copacabana ou a avenida do Leblon, o Rio de Janeiro é tudo aquilo que está no seu entorno, não é? E essa possibilidade de nós olharmos o outro como igual, não é? Eu acho que esse vírus deu esse intervalo que você fala, para a gente falar, opa, para onde estávamos indo? Afinal, a cidade foi feita para nós nos encontrarmos, propiciarmos alegria, felicidade, bem-estar para todos, ou a cidade foi feita para nós só nos confrontarmos e vivermos com medo e só transportarmos a mercadoria para alguns e não para todos, enfim.
essa dor, porque é uma dor, não é? Vai fazer, no meu entender, não uma mudança objetiva, não é um otimismo exagerado, mas sim quase que uma reflexão necessária. Nós vamos olhar e começar a pensar o que realmente faz sentido, não é? Não tem mais sentido, por exemplo, a ideia de que a cidade se faz através só das leis, por exemplo. O plano diretor, o tão chamado plano, ele é necessário, mas ele é um instrumento político. Ele não faz a cidade. Se as cidades fossem feitas através do plano diretor, nós já teríamos uma cidade maravilhosa. A cidade, como dizia o saudoso professor Newton Santos, o geógrafo famoso, a cidade é física, é espacial, ela precisa ser desenhada no sentido real da palavra. Não o desenho de um arquiteto isolado num canto, mas ela é multidisciplinar, ela precisa ser desenhada com essa multidisciplinariedade, pensando o coletivo e em favor de todos. Então, o dia que nós começarmos a mudar esse eixo de visão, algumas cidades já fazem isso há algum tempo. Nova York não faz plano diretor desde 1969. Barcelona também não. E são cidades muito boas de se viver. Quer dizer, por que que nós vamos insistindo com coisas que nós já vimos que não deu certo, não deram certo? Aí vem uma pandemia como essa, e isso fica evidente, que nós não podemos continuar poluindo os rios, destruindo as montanhas, enfim, que nós precisamos usar a infraestrutura. Eu não sei se eu passei um pouco da pergunta, mas não, só para voltar. Quando eu penso assim, em São Paulo tem aproximadamente 400 mil metros quadrados construídos, abandonados, no centro da cidade, entre a Praça da Sé e mais ou menos na região da Santa Cecília. Ora, como que nós podemos pensar em não usar isso com a infraestrutura toda ali já colocada? E vamos fazer o nosso trabalhador morar a 50, 40 quilômetros de distância da cidade. Aí somos obrigados a levar toda uma infraestrutura para lá. Eu faço uma brincadeira sempre com meus alunos, Patrick, se você me permite, claro. Que é assim, lá na frente as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu acho que eles não eram muito bons da cabeça, né? Não é possível. Eles faziam o homem morar 50 quilômetros de distância e depois traziam ele para trabalhar todo dia e voltavam. Aí inventaram um sistema que custa, sei lá, $1 milhão o metro linear para trazer ele de volta. Quer dizer, é um pouco de uma certa, eu costumo dizer, as nossas cidades são um pouco esquizofrênicas, separadas, totalmente separadas da realidade da vida. Então, eu quero... Não, perfeito. Conclua, professor. Porque eu acho interessante, talvez pouca gente tenha esse conhecimento, porque durante muito tempo a arquitetura, o urbanismo, parece que era uma coisa um pouco descolada, né? A gente via a arquitetura como algo distante, mais elitista. E tudo isso que o senhor está dizendo, na verdade, é arquitetura e urbanismo, claro, levado a um conceito mais democrático, né? Que não são aquelas obras separadas, excludentes, que podem ter impactos gigantescos, mas não está imbricado, né? Ele não tem uma liga. Fala um pouquinho desse papel da arquitetura, do urbanismo, para todos, né? No sentido de quase direitos humanos, digamos assim, né? Vamos lá. A primeira coisa, Patrick, na própria formação dos arquitetos, por isso nós fizemos a Escola da Cidade um pouco nessa direção, é mostrar que o arquiteto, ele é um prestador de serviços à sociedade. Nada mais que isso. Esse glamour da arquitetura como um cara genial, solitário num canto, isto ficou lá no passado. O arquiteto hoje, ele é um prestador de serviços para a coletividade, que trabalha sempre de maneira multidisciplinar, nunca sozinho e nunca sem levar em conta para quem ele está fazendo, ao que se dedica isso, para quem é. Então, essa multidisciplinaridade, esse sentido coletivo e social da arquitetura é o grande elemento de diferenciador entre a arquitetura que se produziu no século passado e a arquitetura que se produz nesse século. Nós somos agentes de transformação junto com outros da sociedade. Se não, o trabalho do arquiteto só serve para o ego dele mesmo, para dizer que coisa bonita. É claro que ele tem que fazer uma coisa bonita. Eu sou o primeiro a querer fazer uma coisa bonita quando eu sento na prancheta.
mas em favor de todos, junto com todos. Então, esse é o diferencial. E o arquiteto, eu falo sempre aos meus alunos também, assim, é melhor para uma sociedade um bom padeiro que um mau arquiteto. Pelo menos um bom padeiro faz um bom pão, serve à sociedade. Então, um bom arquiteto deve ser aquele que trabalha com a sociedade e rompendo esse conceito entre o que é arquitetura pública e o que é arquitetura privada, como inimigas. A boa arquitetura não é nem pública e nem privada. A boa arquitetura é boa arquitetura. Não é porque é pública que é boa ou porque é privada que é boa. Ela tem características boas porque ela é boa nesse sentido que eu disse. Serve a todos, é multidisciplinar, foi feita pensando coletivamente com uma inteligência coletiva. Essa dimensão da arquitetura que é essencial passar hoje a sociedade ver no arquiteto um prestador de serviços. Não uma pessoa isolada, difícil de entendimento, de conversa e de conexão. É isso que a gente está lutando muito. Eu acho que o arquiteto, nesse sentido, tem uma responsabilidade social imensa, né? Você pensa que um traço do arquiteto, um risco, muitas vezes, pode pesar 10 toneladas, um risquinho, e custar 100 milhões. Porque é um risco, mas representa um prédio, um edifício inteiro, por vezes, não é? E a arquitetura, ou ela serve para propiciar esse convívio, ou ela não serve para nada. E eu acho que mais do que nunca, né, professor, acho que esse convívio que virá pós-coronavírus, né, eu acho que vai ser fundamental, porque para sairmos dessa situação, né, eu acho que vai ser no coletivo, né, e talvez trazer, claro que no começo a gente vai ter um certo distanciamento, ainda não existe a vacina, está todo mundo preocupado, tem uma série de questões que ainda vem aí uma crise econômica, enfim, mas olhando um pouco adiante, esse espaço público, ele pode contemplar talvez esse todo, né, que o senhor está falando, né, que eu acho que falta, né, acho que falta, a gente está muito separado, né. Eu até falei no começo aqui, a cidade ela é pulsante, né, São Paulo não é à toa que é o que é, mas a gente via sempre uma corrida, sempre do individual, e eu acho que talvez... Tem alguns exemplos, o senhor citou vários terrenos aí na região central aqui de São Paulo, imagino que deve ter em vários lugares do país, não só São Paulo, quem está nos assistindo e ouvindo de outras regiões também, mas é possível, né? É possível a gente... É possível. Tem saídas. As cidades são feitas de erros e acertos. A gente precisa entender isso e superar esses erros em favor da civilização. Uma cidade não é feita na gestão de um governante. Isso é uma mentira que nós continuamos a propagar na minha gestão. Meu caro, na sua gestão, em 4 anos, tenta fazer algumas direções e deixar para o futuro as coisas. Não cada 4 anos ou 8 no máximo se interrompe tudo e começa novamente. Essa falta de interligação entre as secretarias na gestão pública, essa falta de continuidade dos trabalhos. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos que todo mundo que nos ouve pode entender. Vamos pensar nas calçadas. A calçada é, por excelência, o lugar público de encontro, de convívio. As nossas calçadas são horríveis, a gente não consegue andar, as mães não conseguem andar com os carrinhos de bebê, as pessoas mais velhas têm problemas para andar, não tem um banco para sentar, não tem uma árvore, o seu piso, o seu chão é normalmente mal feito, não dá é perigoso até. Ou seja, se nós pensássemos em coisas bem simples, como dizia o grande arquiteto e urbanista do século passado, ainda vivo, o Jaime Lerner, muitas vezes é um ponto de acupuntura que se põe assim num lugar, num corpo, e ele irradia coisas boas para o resto da cidade. Mudar a ideia de uso do solo, quer dizer, entender que o solo é cada vez mais público, que o espaço aéreo pode ser privado, mas o solo, onde a gente caminha e anda, é de todos. Não é? Há grandes metrópoles que já fizeram isso. Chicago é um exemplo de uma imensa metrópole
Porque parece que há uma contradição nisso, no sentido do desenvolvimento imobiliário da cidade. É todo o revés. É todo o revés. É preciso concentrar-se mais. É preciso, sim, ter uma taxa de ocupação maior na cidade para melhor usar a infraestrutura da cidade. E deixar o térreo o mais livre possível para a população andar e caminhar e se encontrar. Imagina se toda a Paulista, é um exemplo clássico entre nós urbanistas, imagina se toda a Paulista fosse o MASP, ou se toda a Paulista fosse o Conjunto Nacional, onde a gente pode caminhar e andar na sombra, no sol, na chuva e se encontrar. E o espaço aéreo ser o espaço de uso privado. É uma ideia tão simples que alguns países já puseram em desenvolvimento e cada vez mais a gente vê que esse é o caminho. Mas não, nós continuamos com uma ideia que trouxemos da nossa colonização, a ideia de que o lote é importante, a separação é importante, e eu acho que nesse momento desse vírus, nós estamos pensando um pouco mais que o mais importante é o coletivo, não é o individual, inclusive espacialmente, que nós podemos ter mais praças coletivas, que não precisamos gradear tudo, que a gente pode parar um pouco de se render à indústria do medo, que produz a indústria da segurança. Né? São Paulo tem um gasto infinito, muitas vezes maior do que o gasto público com a segurança, é o gasto privado. Quer dizer, é um absurdo, são erros que a gente vem perpetuando. E com isso a gente não consegue viver um pouco mais em paz, com mais felicidade, com mais alegria, que foi o objetivo central da gente ter feito as cidades. As cidades foram inventadas para nós sermos felizes. E felizes para todos, não para alguns só. Até porque a cidade é o encontro de todos, né? Acho que não há dúvida. O professor, dentro dessa mudança, eu tenho ouvido muita gente aqui também nesse espaço, e muitos fazendo uma leitura um pouquinho sobre a relação econômica, as novas formas de consumo que poderão vir depois de passar tudo isso. Primeiro, claro, não dá para a gente fugir, como eu disse há pouco, da crise econômica que virá, e de fato eu tenho muita preocupação, ainda mais num país como o nosso, com as diferenças que a gente tem, por tudo que a gente está vendo acontecer, enfim, essa é uma questão para ontem, né? Enfim, se eu quiser pode até falar um pouquinho disso. O que eu queria estender a partir disso, você acha que a gente também é uma grande oportunidade para a gente refazer, ver o que é necessário, o que é supérfluo para a vida? O senhor falou um pouco do simples. Eu me lembro aqui do Domenico De Masi, o sociólogo italiano, que a gente ouviu semana retrasada, ele falou assim, talvez esse seja o momento da gente ver o que é necessário e o que é o supérfluo, né? Amir Klink, o navegador, o velejador, que também, enfim, muito conhecido, ele falou, talvez agora a gente vai ter que ver o que é o necessário para a vida, né? Eu peguei um pouco o Milton Ratum, o nosso ficcionista, o escritor, ele falou assim, tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? Então tem uma leitura um pouco nesse aspecto. O que você acha que pode vir a gente ter uma nova consciência, ainda que eu acho que as decisões são individuais, parece que a gente fica chovendo um pouco no molhado, mas enfim, pode ter algum movimento? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que inevitavelmente. Eu vou pegar um exemplo da minha área, depois vou buscar outros. Tá. Na área da arquitetura, imagina, que contrassenso é você ter um apartamento com 5 vagas de garagem, a pessoa ter 5 automóveis. Não é? Quer dizer, são coisas assim absolutamente supérfluas, totalmente supérfluas, que a gente não se dava conta. Não é? Mas a cidade não tem o transporte coletivo necessário, mas teremos. Se a gente insistir e for uma força realmente, porque queremos isso para nós vamos conseguir. A cidade não precisa ter tantas coisas que nós vemos absolutamente supérfluas, que as pessoas não se dão conta, talvez agora estão se dando, da quantidade de vestimentas que nós temos. Não é? Hoje, com a história da pandemia, eu falo do meu aspecto particular, diminuiu muito o meu uso de roupas e tudo, porque a gente começa a perceber que não era tanta coisa assim necessária.
Então, eu acho que houve esse fetiche, né, com tudo, que a gente vai se deixando levar, a gente vai tendo símbolos cada vez mais vazios, que não tem alma dentro, que é só a forma, é só a dimensão mesmo puramente material das coisas. E quando eu falo de alma, de dimensão espiritual, não estou falando de nada religioso, eu estou falando da dimensão da vida. Quanto valor tem hoje você pôr uma boa música e ouvir? Você não precisa ter 10 aparelhos de som. Um que você possa ouvir uma boa música, pronto. Não é? Eu acho que vai haver, sim, uma retomada de posição dessa coisa do consumo exagerado e que, portanto, gera uma produção exagerada sem fim, como diz o professor Domênico De Masi, né, que você citou também. Por que nós não podemos acabar com a ideia do trabalho, sendo o trabalho só meio período, e você acabaria com o problema do desemprego? Por exemplo, mas que ideia simples e parece absurda. Não é, não. Os holandeses acabaram de propor uma coisa muito semelhante agora em 5 propostas. Uma delas é com relação ao trabalho, outra é com relação à quantidade de imóveis que uma pessoa pode ter ou não. E isso já vem na Holanda desde o século XVIII. Não é? Que se você não usa uma propriedade depois de um determinado tempo, ela volta a ser uma propriedade pública. Quer dizer, então, são coisas simples, que ninguém vai ficar mais infeliz com isso, pelo contrário, vai ficar muito mais livre, muito mais leve. Eu sempre costumo dizer que nós precisamos ser como se fossem velas. Nós não podemos ser âncora de um barco, nós temos que ser a vela, que o vento passe e faz a gente ir. E essa liberdade, essa leveza, quando a gente vai se desfazendo das âncoras da vida, a gente vai ficando melhor. Eu penso que pode ser uma utopia minha, mas não faz mal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. O anseio futuro de um homem que quer realmente ser contemporâneo desse tempo é ter cada vez menos, quase nada, além daquilo que é necessário, e cada um sabe o que é necessário para a sua existência. Eu acho que esse é o caminho que nós vamos percorrer, com essa dor toda que eu não acho que vai passar tão rápido assim. Eu acho que esse tempo que ainda teremos de enfrentar vai nos fazer refletir sobre como temos usado o espaço urbano, os espaços coletivos, os nossos carros, as nossas comidas exageradas, não é? Nós vemos hoje em dia dezenas de programas que só falam de comida. Quer dizer, tudo bem, é uma delícia, eu sou o primeiro a gostar de cozinhar, mas é um exagero, a coisa vai sendo assim, sem fim, sem fim. É como se a nossa ansiedade criasse uma rota sem fim, não é? Quando as coisas são mais simples, no meu entender, quanto mais simples, como se fosse uma planta, sabe? Tem um grande biólogo italiano, o Stefano Mancuso, jovem, que nós vamos trazer na Escola da Cidade, se tudo correr bem o ano que vem. Ele fala isso, que a gente devia se olhar um pouco nessa natureza das plantas, das coisas, para perceber que ali existe uma inteligência coletiva muito simples e muito, muito inteligente, que a gente poderia copiar. O senhor falou meio tópico, me ocorreu aqui também, que eu ouvi aqui no 45, a filósofa Ana Lúcia Helena Galvão, e ela trouxe um aspecto bem interessante, acho que conversa um pouco com isso, né? Não é que existe... Será que existe a fome pela escassez de alimento ou pelo nosso egoísmo? Né? No sentido de que, para que lado que a gente vai olhar? Será que é o que falta alimento ou o nosso egoísmo é que não permite que chegue? Me ocorreu isso porque você estava falando um pouquinho desses programas, enfim, que dominam aí o noticiário e pouco a gente vê de talvez levar, de que forma que a gente possa levar o alimento, então, para esses lugares um pouco mais... Eu sei que parece ser meio tópico, talvez quem esteja aqui nos assistindo e ouvindo, esses dois aí estão saindo um pouco do prumo, mas eu acho que... eu gosto, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito, né? Eu acho que aquilo também. E dentro disso, professor, o senhor acha que essa nova geração, o senhor que está ali na escola, na linha de frente, captando essa nova geração que está vindo, eu não sei se também, talvez seja um olhar meu, assim,
que parece que já tem um olhar um pouco diferente dessa turma que está vindo para a nossa geração, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu convivo muito com eles nesses últimos quase 30 anos como professor, mais de 30 anos de professor, mas nesses últimos 25 da Escola da Cidade, o que eu vejo é uma mudança de paradigma mesmo, inevitavelmente. A minha geração, e a sua, eu acho também, tudo que a gente queria fazer 18 anos para ganhar o carro e ter um carro, aquele que a gente mais queria e a gente insistia para o pai tentar dar. Hoje, eu tenho um filho de 20 anos que ainda não tirou carta. E eu vejo isso, o exemplo dele, nos 400 alunos da Escola da Cidade. A maioria não está mais tão preocupado com isso. As preocupações são outras. A preocupação com o outro é muito mais verdadeira. Eles são muito... Eu sei que as pessoas dizem, eu tenho a fama de ser uma pessoa que tem entusiasmo com as coisas e sou muito otimista. Dizem que os otimistas são as pessoas mal informadas. Talvez eu seja um pouco mal informado, mas eu costumo rebater que talvez o maior medo dos pessimistas é que os otimistas tenham razão. Então, esse paradigma está mudando mesmo, é fato, é fato. Eles querem que a coletividade cada vez mais tenha a participação. E não é uma participação partidária, ideológica, é uma participação real na existência humana, não é? E nós fazemos, se você me permite dizer um exemplo, nós fazemos uma viagem, nós acreditamos que o futuro do ensino da arquitetura, ele será muito mais itinerante do que fixo. E desde que nós fundamos a escola, ela tem dentro dela uma escola itinerante, onde os 360 alunos viajam todo ano, 2 vezes por ano, pelo Brasil e pela América, sem custo nenhum para eles. É um custo que está embutido no custo escola, e tem os professores itinerantes que recebem esses nossos alunos. Muito bem, estou contando isso para dizer que nessas viagens, viajam os meninos que nós trouxemos da comunidade, viajam pessoas de classe média e viajam pessoas que estudam na escola, muitas vezes de classe econômica bastante alta. É uma maravilha como eles se comportam, como eles agem, como eles interagem e como eles voltam para a escola. Ou seja, é a prova evidente de que somos todos realmente iguais, que os nossos anseios, as nossas dificuldades são as mesmas. E eles estão aprendendo isso, estão cada vez mais vivendo isso. Eles são muito menos egoístas do que eu era nessa idade. E isso eu constato no dia a dia do cotidiano, não é teoria, é real. Me surpreende as reações deles. Então, eu acho que com tudo isso agora, isso vai ficar muito mais forte. E essa vai ser a transformação. A transformação virá a partir dessa mudança das pessoas, desses paradigmas. Nós vamos dar outros valores que talvez a gente não desse no passado muito recente, hein? O passado que eu falo é esse muito recente da minha geração. E estamos mudando, sim. Eu acredito, eu dou aula em outros lugares do mundo e eu acredito, eu vejo isso em todos os lugares, não só aqui no Brasil. Legal. E acho que é importante a gente falar também, né, professor, quando a gente está dizendo que a gente não precisa de 5 vagas de garagem, eu não preciso de tantas coisas, eu não preciso de 10 sapatos, enfim. Claro que a gente, automaticamente, a evolução, o olhar para frente, vai ter que se buscar outras formas de equilibrar esse consumo. É claro que você desacelerando toda uma cadeia, todo um processo econômico que vinha, tem um impacto quando a gente passa a olhar para tudo isso. Então como é que será o mundo se parar de construir, fazer carro, construir prédio, enfim, né? Mas tem, por outro lado, um outro olhar que também é uma outra distribuição que talvez esse seja o grande desafio da gente conseguir entender isso, né? Conseguir entender esse outro modelo, que ele não está tirando de uma forma que vinha... de uma forma muito forte, muito pesada, que estava nos afrontando de alguma maneira, por uma outra forma sem afetar, né? Fala um pouquinho disso também, a partir da arquitetura, a partir do urbanismo, professor, que são as áreas que... A cidade foi feita para produzir riqueza.
Foi por isso que nós nos juntamos. Riqueza material e riqueza espiritual, as duas. O convívio, a música, a literatura, tudo isso é feito na cidade, né? Na sua periferia e no seu centro também. Então a cidade foi feita para produzir riqueza. Nós não somos contra isso. Pelo contrário, temos de produzir mais. O que nós estamos achando que vai mudar de paradigma, pelo menos é o nosso anseio, é a ideia de que essa riqueza ela vai ser cada vez mais compartilhada. Não vai ser para alguns, se isolando, no caso da cidade, em condomínios fechados, em shopping centers fechados. Está provado economicamente que um shopping center, nós temos esse estudo na escola, um shopping center, por exemplo, numa cidade de 500 mil habitantes, é como se fosse um sovertor de toda a energia da cidade. O centro da cidade murcha, os comerciantes praticamente morrem, e o shopping center floresce lá dentro de uma caixa fechada. Essa ideia foi um erro que nós tentamos reproduzir de grandes metrópoles em todas as cidades. Então nós vamos começar a voltar isso para trás. O shopping center em cidades menores é uma espécie de um câncer que tira toda a energia da cidade. Assim a mesma coisa se dá com os condomínios fechados. Quer dizer, o que existe depois do muro? Essa é a pergunta. E a pessoa que só vive do outro lado do muro, o dia que vem para o lado de cá, você pega um menino que nasceu, estudou, viveu dentro de um condomínio fechado, uma menina. E depois ela entrou na escola do Largo São Francisco de Direito e desce pela primeira vez no Largo São Francisco no metrô, com tudo aquilo que ali existe. O camelô, as moças da vida, os restaurantes abertos, os meninos correndo. Ela não entende aquilo tudo. A cidade real. Então, nós não podemos artificializar a vida. É isso que nós não... E a cidade, se não toma cuidado, ela artificializa a vida nos seus espaços. Eu vivo num carro que é blindado, que entra numa garagem blindada, que sobe no elevador blindado e que tem ar-condicionado, desço e vou para minha casa, que também é dentro de um condomínio blindado. Quer dizer, a realidade com a cidade e com a existência humana, que é o motivo central de termos feito a cidade, por isso que o radical da palavra cidade é o mesmo de civilização. Civilização e cidade é a mesma coisa. Na sua origem. Então, nós devemos voltar a ter a cidade para todos. A cidade que nos propicia nos encontrar. É isso. E esse olhar, né, professor, não exclui a necessidade de ter segurança, né? Porque às vezes as pessoas... Então, às vezes as coisas são mal interpretadas porque parece que uma coisa está excluindo a outra. Isso não exclui a necessidade de ter segurança, de você buscar outras formas de consumo. Parece que é muita utopia, porque se eu vou para a rua eu vou ser assaltado, meu carro blindado porque eu não posso parar num farol. É claro que os problemas reais existem e eles precisam ser resolvidos. Né? Porque eu acho que o tamanho do nosso desafio é gigantesco, né? É imenso. Talvez seja a oportunidade, que é isso que a gente está aqui conversando. Não estamos, não tem teses nenhuma, né? São possibilidades, são olhares, né? Eu gosto um pouco de olhares, né? Isso. E olhares falar, no tempo, se você me permite. Claro. A cidade é feita no tempo. Quando a gente fala isso, não é que vai mudar amanhã, nem que vai parar de ter segurança, nem que vai parar de produzir. Mas é ter um olhar no tempo, porque as cidades se fazem no tempo. E o tempo não é o tempo de uma gestão. Isso que nós, que elegemos os nossos políticos, os nossos governantes, de forma democrática, precisamos refletir bem. Qual é o programa desse senhor, dessa senhora, no tempo? No tempo da cidade. Nós elogiamos muito Curitiba lá no passado. Ora, foram 20 anos de uma gestão quase contínua. Criou-se o Instituto de Pesquisas Urbanas de Curitiba, que foi um exemplo para o mundo inteiro, que hoje Medellín, que é uma das cidades melhores da América Latina para se viver, e que era a cidade mais violenta 20 anos atrás, se transformou, copiando um pouco esse exemplo de Curitiba, através de uma ação conjunta de vários profissionais, junto com o poder público, e transformaram a cidade. Nós temos
engenharia suficiente para isso, nós temos arquitetura e urbanismo suficiente para isso, precisa juntar a vontade política. Se juntar a vontade política com esses saberes, digamos, de engenharia, de sociologia, de tudo, o dinheiro aparece. Eu não aguento mais essa conversa, não tem dinheiro. É mentira. Tem dinheiro, sim. Tem dinheiro de sobra no mundo para se usar. Precisam de bons projetos e de vontades políticas sinceras. É isso que nos falta. Sem dúvida. Professor, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Aliás, acho que poderíamos ficar bastante tempo, porque eu acho que é um assunto muito rico, né? Enfim, ainda que eu acho que os desafios são gigantescos, né? São. Eu estava te ouvindo falar, porque eu compartilho muito desse pensamento também, né? Eu, por exemplo, abri mão do meu carro já há alguns anos. Hoje eu gosto de andar, né? Uns amigos me chamam, você é o andarilho, né? Eu venho trabalhar a pé. Eu moro em Perdizes, venho aqui na Paulista, eu ando 50 minutos, 1 hora, eu gosto do andar, né? Eu acho que a cidade está mais viva, está mais próxima, né? Claro. E te ouvindo um pouquinho essa questão dos shoppings, me ocorreu o tipo de crescimento que a gente vem tendo já de uns anos para cá, porque onde você olha tem um shopping, né? Então a gente talvez voltar a roda um pouco, voltar não, a gente pode avançar, mas com um olhar um pouco diferente, me vê o tamanho do desafio que a gente tem, mas o início aqui da nossa conversa, talvez esse seja um momento da gente olhar para isso, né? Tá te ouvindo aqui, trazendo toda essa experiência, é importante para a gente olhar. E aí, é a pergunta que eu tenho feito para todos aqui, e acho que a resposta para mim já está clara de onde você vai caminhar, que é olhar um pouco com um certo otimismo. Muitos, assim, são céticos. Olha, eu acho que pode ser, mas é uma mudança muito pessoal. Né, eu não sei, eu sou cético para algumas coisas, ainda que eu acho que vai ter algum despertar tal. Pelo que eu tenho te ouvido aqui nessa conversa, você está muito mais otimista, ainda que os desafios sejam grandes, né, professor? Fala um pouquinho sobre isso para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa. Eu sou otimista porque eu trabalho muito nessa área há muitos anos, desde a época que eu tinha cabelo, e faz tempo. E o que eu vejo no mundo é pessoas trabalhando nessa direção em todas as áreas. É que, infelizmente, a divulgação dessas pessoas normalmente não ocorre com a mesma intensidade, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa em várias áreas, se dedicando a isso. Então, meu otimismo não vem de um diletantismo acadêmico, vem de uma ação cotidiana com comunidades em vários lugares, inclusive fora do país, onde eu vejo que existe uma vontade da maioria de transformar essa realidade tão ingrata que nós vivemos, esse mundo um pouco burro, se você me permite dizer, que nós construímos, achando que o individual é tudo, quando a gente está vendo cada vez mais que não é, que o coletivo é que importa, achando que é possível fazer e estão fazendo pequenas ações, muitas vezes, ou grandes. Por exemplo, nós fizemos o ano retrasado, junto com o pessoal da Universidade da Dinamarca, 100 salas de aula na África, com sacos de areia, em lugares distintos, com a própria terra e areia do lugar. São atitudes, ações muito pontuais, mas que eu tenho certeza que mudaram aquela comunidade inteira. Ou a Escola da Cidade, com o trabalho que fez no Parque Linear Zilda Armes, que uniu a zona leste de São Paulo até aqui, praticamente, a região da Vila Prudente. Quer dizer, é possível algumas ações transformarem. Eu acabo, se você me permite, claro, de citar um exemplo próprio, mas semana passada acaba de inaugurar um centro de pesca que eu fiz com um grupo de 360 famílias no sul do Espírito Santo, com uma escola náutica junto. Esse trabalho é um trabalho que nós começamos do nada. E fomos a Brasília, fomos com a ideia, o dinheiro surgiu e a semana passada foi inaugurado, que vai mudar a vida daquela comunidade. Então, são exemplos assim pontuais no mundo que eu acho que a gente deve seguir, deve ter otimismo que as coisas vão mudar. Vão mudar porque é da força da natureza, no meu entender, que as coisas mudem pensando no outro.
não é uma questão moral, é uma questão da força da própria existência humana. Não tem outro jeito, no meu entender. Que legal. Professor, agora efetivamente para a gente encerrar, eu queria que você falasse, indicasse um livro, algum livro que você acha que possa trazer alguma reflexão sobre tudo isso, algum livro que te marcou, que você poderia compartilhar com quem está nos ouvindo e nos assistindo, e também escolher uma música que encerre e que possa encerrar aqui a nossa conversa. Aliás, uma conversa deliciosa. Muito obrigado. Eu que agradeço a você essa oportunidade. Bom, a música eu não poderia deixar de... Quando você me falou no começo, eu hoje estou bastante triste com a perda do nosso Aldir Blanc, né, o grande poeta, o grande músico. O Brasil fica mais frágil como pessoas como ele vão embora. Então eu escolhi o Bêbado Equilibrista, que eu acho uma música maravilhosa dele. Perfeito. E o livro eu queria sugerir A Revolução das Plantas, que é esse aqui, do Stefano Mancuso, esse que eu citei há pouco, esse biólogo italiano de Florença. Este livro é genial, aconselho, é um livro fininho, fácil de ler, é escrito de uma maneira muito acessível, e ele trata de pesquisa que ele fez do ambiente a partir das plantas. É uma tese maravilhosa, absolutamente inédita, inovadora, e que vai na direção de tudo isso que nós conversamos. A ideia de que as plantas são solidárias e nós também devemos ser solidários por uma razão de sobrevivência, mas também por uma razão de felicidade, de busca de uma certa alegria no viver. Eu acho que é isso que ele explica aí no livro, chama-se A Revolução das Plantas. A editora é a editora Ubu, aqui de São Paulo. Que legal. Tá bem? Que legal. É só. Professor Ciro Pirondi, arquiteto, urbanista, muito obrigado pela entrevista, por essa conversa, por esse bate-papo, né? Eu acho que fluiu, foi bem analítico, a gente conseguiu passar por alguns assuntos, enfim, pegando toda a sua experiência, sua bagagem, tenho certeza que pode ajudar e, claro, vamos torcer para que possamos sair dessa situação, quem sabe, melhores. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês. Muito obrigado a toda a equipe. E o 45 do primeiro tempo volta a qualquer momento, claro, com alguma entrevista, né, com alguém que possa nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Aliás, se você tem alguma sugestão, também pode entrar lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, e indique quem você gostaria de ouvir aqui nesse espaço, que pode também colaborar com tudo isso. Nós voltamos em breve. Um abraço e até lá.